Mato Grosso tem uma situação meio peculiar com relação ao resto do país, que é, como o senhor citou brevemente antes, a questão dos indígenas, né? A gente tem diversas terras indígenas e diversos povos indígenas espalhados pelo estado e eles votam, né? A justiça eleitoral tem que chegar até eles. É, como que está sendo pensado especificamente esse protocolo para atendê-los sem colocar, obviamente, a saúde deles em risco nesse momento? E também a questão da comunicação. Eu lembro que agora, recente, o Ministério Público Federal estava investigando, existe uma série de fake news que estavam sendo disseminadas entre eles com relação à vacina, enfim, também há uma dificuldade de comunicação aí, né? Como que o TRE vê essa questão, como que está sendo trabalhado para vencer essas barreiras? Exato, é uma preocupação muito grande, né? Mato Grosso, nós temos cerca de 47, 48 locais de escolas, né, de locais de votação em aldeias indígenas, né, especificamente aldeias indígenas, o que envolve aí cerca de 12.500 aproximadamente índios votando. Nós temos aqui no tribunal, que a gente chama de GGI, né, um gabinete de gestão integrada, onde participam representantes da FUNAI, né, representantes do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, inclusive com vários atores debatendo tudo isso, né, e também esse assunto já está sendo tratado, né, perante esse grupo. Nós iremos fazer realmente daqui para frente uma tratativa melhor, mais próxima, né, com a FUNAI em relação a isso, né, porque tem algumas dessas aldeias que o acesso é realmente bem complicado, né, o acesso é somente mediante avião, né, somente transporte aéreo. A gente, principalmente aqui no lado de Gaúcha do Norte, Paranatinga, enfim, a gente tem algumas aldeias que somente avião pousa ali, realmente é uma situação bem delicada. Nós levamos isso ao TSE também, o TSE está preocupado com isso, né? O ministro Barroso, até enquanto ministro, né, também do Supremo Tribunal Federal, já algumas vezes sinalizou que realmente o Estado, nesse momento, tem que cuidar mais do que nunca, né, dos povos indígenas, né, se preocupar realmente com isso. Mas, assim, nós estamos atentos a esse assunto, um assunto bem delicado mesmo, e além, né, do piloto ali que decola e vai junto também levando as urnas, em algumas aldeias vão policiais federais também, né, vão servidores, vão mesários, colaboradores, enfim. Nós vamos, com todo o afinco aí, trabalhar que tudo isso seja feita da forma mais segura possível, né? E também pegando o gancho em relação a isso, Micael, se me permite, o TSE está estudando ainda, não houve uma decisão ainda definitiva sobre isso, sobre o horário de votação, né? O próprio ministro concedeu entrevistas dias atrás, dizendo que pensa, talvez, numa extensão do horário de votação, de repente por mais 1 ou 2 horas. Bem, a posição de Mato Grosso, e até por isso que eu peguei o gancho das aldeias indígenas, que se for realmente, se a gente tiver realmente um horário estendido, que ele seja o mínimo possível, né? Porque essas aeronaves elas só voam com a luz natural, né? Mato Grosso nós temos pouquíssimas pistas, à exceção de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Alta Floresta, algumas poucas pistas do estado, Água Boa, se eu não me engano, que tem iluminação nas pistas, né? Então, nós pedimos, a nossa manifestação aqui de Mato Grosso
contando também que a gente, a partir desse ano das eleições, nós não teremos mais aquele chamado horário de verão, né? Então, não teria condições, e os estados também de todo o norte, Amazonas, Pará, Rondônia, em Roraima, enfim, todos os estados concordaram com a gente nesse sentido. E para você ver, né, que o Brasil é tão grande, tão plural, tão diversificado, que a nossa preocupação é com esses locais de difícil acesso, com as aldeias indígenas. Em Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, a preocupação com esse horário estendido, se tivermos, né, esse horário estendido, seria com os morros e favelas, né? Então, é uma situação realmente que nos preocupa, mas se, como eu disse, né, esse grupo, esse gabinete de gestão integrada está trabalhando que tudo ocorra da melhor forma e mais segura possível. Mauro, muito obrigado por ter aceito o convite do RD News para falar um pouco como que está todo esse andamento da Justiça Eleitoral para as eleições que foram adiadas para novembro, o primeiro turno, né? E o espaço do RD News está sempre aberto. Obrigado, Micael, também. E a gente deixa agora espaço para o Mauro da sua última mensagem. Bom, então eu que agradeço, Micael, foi um prazer estar falando com vocês, sempre à disposição aqui, sempre que procurarem, eu estou realmente à disposição, gostei muito, né, desse formato nosso aqui, e se me permitem, né, uma divulgação aqui, que no nosso site, no www.tre-mt.jus.br, existe um banner ali específico para que aquele cidadão, aquele eleitor que deseja ser mesário voluntário, tem um formulário ali muito simples de ser respondido, né, para que ele cadastre como mesário voluntário, né, e mais uma vez, né, garantindo que estamos trabalhando dia e noite para que tudo aconteça bem e da melhor forma possível no dia das eleições. Muito obrigado.